Imagina que você está conversando com um chinês e ele está falando em mandarim, mas você não sabe uma palavra de mandarim. Mas a pessoa continua falando, como se você estivesse entendendo tudo. Como você estaria se sentindo nessa situação? Provavelmente frustrado, irritado. É irritante conversar com alguém que está falando de um jeito que a gente não entende. Profissionais de saúde muitas vezes usam termos técnicos e falam de conceitos, de repente, neurofisiológicos ou teorias da psicologia, de uma maneira que o paciente, de repente, não está entendendo. Se coloca no lugar da pessoa. E às vezes o profissional de saúde nem se dá conta disso. O vídeo de hoje é para a gente poder refletir sobre isso. Fiquem mais atentos ao seu uso de jargões, termos técnicos, conceitos elaborados para a sua disciplina. Porque às vezes para a gente é claro, mas para o paciente não é. Porque ele não estudou o tanto que você estudou, ele não vai acompanhar. Ele pode ser inteligentíssimo, pronto, não é limite intelectual, mas é simplesmente de áreas de estudo, né? De repente ele focou em outra coisa. Então, esse vídeo também é para a gente refletir sobre a função da linguagem. A linguagem deu uma vantagem adaptativa muito grande para os seres humanos. Teoria da evolução, né? A linguagem permitiu que a gente conquistasse muita coisa. E por que a linguagem permitiu isso? Porque a linguagem permitiu que a gente conseguisse trabalhar em conjunto com muito mais efetividade. A gente consegue elaborar conceitos complexos, compartilhar com outro, e a gente consegue construir uma coisa juntos sem precisar de tanta ação, porque a gente consegue falar e planejar, por exemplo. Tudo isso é muito bom, contanto que as duas partes estejam entendendo. Essa é a base da comunicação, é unir, é aproximar, é trabalhar em conjunto. Qual pode ser o uso do jargão para o profissional de saúde, do profissional de saúde em relação ao seu paciente? Às vezes não é isso. Porque se o paciente não está entendendo o termo técnico, por que você está usando? Eu imagino que muitas vezes o termo técnico ou é usado de uma maneira não consciente, do tipo, como eu uso muito com os colegas e eu estudo muito isso, eu vou falando como se o outro entendesse. E aí, assistindo esse vídeo, então, apenas parem, né? Vamos olhar para isso. Agora, se você está consciente e usa mesmo assim, às vezes pode ser que esse profissional de saúde está meio querendo mostrar o que sabe. E eu não acho que esse é um bom uso da linguagem. Porque qual é a função de você mostrar que sabe? Como é que seu paciente vai ficar melhor se você mostrar que você sabe do que você está dizendo? Talvez melhorar a adesão, confiança. Existem maneiras melhores da gente criar uma relação de confiança com o nosso paciente do que falar um termo que ele não vai entender. Né? Pensa comigo. Existem maneiras melhores. Se você está mais seguro do que você vai propor, e se você constrói uma boa relação de confiança, você não precisa ficar usando o termo que o paciente não entenda. Às vezes você vai ter pacientes que vão se interessar e vão querer saber mais, e vão querer saber nomes de termos técnicos. Aí beleza, aí você pode ir construindo junto com o paciente isso, de você quer saber isso, o nome disso é isso e tal, contanto que esse exercício eu faço bastante, a gente não se perca nas elaborações teóricas e conceituais da coisa, lembrando que a função de um processo terapêutico ou de um tratamento é o paciente ficar melhor, né? E não ele saber o nome daquele conceito elaborado e tal. Mas às vezes, como curiosidade, tá tudo bem, não tá errado. O ponto é a gente não fazer de forma automática, então esse é o primeiro ponto do vídeo. O segundo ponto desse vídeo é procure formas mais efetivas de melhorar a relação terapêutica, de confiança, e que não seja mostrar, olha como eu sei, né? Existem outras formas. A gente pode até mostrar que a gente sabe
com linguagem simples, cotidiana, que o paciente entenda. E aí, quando eu falo linguagem simples, cotidiana, na verdade o que eu acho que é mais importante é a linguagem que se adequa àquele seu paciente específico. Então, leve em conta a escolaridade, questões culturais, o que vai fazer sentido para aquela pessoa. Usem e abusem das metáforas a partir da vivência de cada paciente. Então, você pensa na profissão da pessoa, como ela é, e aí você vai usando uma linguagem que funciona para aquela pessoa especificamente. E às vezes isso envolve tentativa e erro, viu? Às vezes você vai usar uma linguagem, não vai funcionar bem, aí você vai adequando sua linguagem. Isso não é fingir que você é outra coisa, não é assim, eu vou atender um adolescente, eu falo um monte de gíria e tal, não vai funcionar, né? Também é a gente ser quem a gente é, mas afinando a nossa linguagem para que ela ressoe no nosso paciente. Façam esses exercícios que eu estou propondo aqui, depois me conta como tá. A ideia é você sempre padronizar a linguagem para aquele encontro específico e não padronizar para os seus pacientes em geral. Seja quem você é mesmo, a autenticidade é importante, mas adequando um uso de uma palavra aqui, o uso de uma palavra ali, de acordo com cada paciente. A linguagem é uma coisa tão importante, vamos usar ela. É uma baita estratégia, uma baita ferramenta para o nosso dia a dia clínico. Um abraço, a gente volta num próximo vídeo em breve com mais reflexões sobre práticas em saúde, comunicação, psicologia, emoções, comportamento, pensamento e tudo mais. Abraço.